Olá, amigos e seguidores do canal Redemptoris Mater. Nós os recebemos com muita alegria. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Convidamos a conhecer as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Não esqueçam de se inscrever e clicar o seu joinha. Sabemos que eram 12 os apóstolos que Jesus chamou. Nesta nossa série, já conhecemos um pouco de Simão, Pedro e André, seu irmão, de Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Ainda faltam João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Hoje, vamos nos deter em João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, chamado o Maior. Sua mãe era Salomé, que seguiu Jesus e esteve aos pés de sua cruz. João é um nome tipicamente judeu e significa Deus operou a graça. Ele era natural de Betsaida, na Galileia, na margem norte do lago de Tiberíades. Fora discípulo de João Batista, assim como André, e estiveram um dia inteiro com Jesus, quando o Batista, vendo Jesus passar, o apontou como o Cordeiro de Deus. Jesus o chamou quando remendava as redes no lago de Tiberíades, e ele o seguiu até o fim, com muito ardor, apaixonadamente. Jesus chamou João e seu irmão Tiago de filhos do trovão, Boanerges, por essa fogosidade do coração, que um dia os levou a perguntar a respeito de uns samaritanos que não quiseram receber Jesus. Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? E quando viu um homem que não andava com o grupo utilizar o nome de Jesus para expulsar demônios, por esse caráter forte e a sua espontaneidade juvenil, não o queria permitir. João faz parte daquele grupo mais próximo que Jesus trazia para os momentos mais importantes do seu ministério, e era composto ainda por Tiago e Pedro. Como exemplo, temos a ressurreição da filha de Jairo, a cura da sogra de Pedro, a transfiguração, aquele momento em que Jesus fala sobre o fim de Jerusalém e do mundo, quando o templo é saudado por André por sua imponência, e ainda está presente na agonia no Monte das Oliveiras. Quando Jesus escolhe 2 discípulos para prepararem a ceia, envia João e Pedro. E quando Jesus anuncia que um dos apóstolos o trairá, é a João que Pedro pede para perguntar ao Senhor quem seria o traidor. Sua posição de destaque entre os 12 ajuda, de certo modo, a compreender a iniciativa de sua mãe quando pediu a Jesus que seus filhos se sentassem à direita e à esquerda no seu reino. Jesus lhes perguntou se estavam preparados para beber o seu cálice. E fez isso para abrir-lhes os olhos e introduzi-los no conhecimento do mistério da sua pessoa, sugerindo-lhes o futuro chamado a ser suas testemunhas até a prova suprema do sangue, se necessário. João corre com Pedro ao sepulcro na manhã do domingo de Páscoa. Chegou primeiro, mas deixou entrar antes aquele a quem o Senhor tinha prometido ser a pedra da igreja. João testemunha ainda a presença do ressuscitado no domingo de Páscoa, entrando no cenáculo fechado. Nos dias seguintes à ressurreição, encontramos os filhos de Zebedeu atarefados na pesca, sem nada pescar, no entanto. Ali aparece o Senhor, mandando jogar de novo as redes, o que resultou na conhecida pesca milagrosa. João, o discípulo amado, reconheceu o Senhor e o identificou para Pedro. É o Senhor. Nessa ocasião, Pedro pergunta a Jesus sobre a sorte que tocaria a João. E Jesus responde: que te importa se quero que fique até que eu venha? Assim dando uma ideia da longevidade de João. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse não morrerá. De fato, João morreu no fim do século I, em idade avançada. Na igreja de Jerusalém, João ocupou uma posição importante na condução do primeiro grupo de cristãos, pois Paulo o refere como coluna daquela comunidade. No livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas o apresenta com Pedro
quando vão rezar no templo, na Porta Formosa, onde realizam o milagre da cura de um paralítico de nascença, ou quando comparecem diante do Sinédrio para testemunhar sua fé. Com Pedro, ele é enviado para confirmar aqueles que, na Samaria, tinham acolhido o Evangelho, rezando sobre eles para receberem o Espírito Santo. Diante do Sinédrio, com Pedro, afirma: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa firmeza em confessar a fé é exemplo e advertência para nós hoje, para que estejamos sempre prontos a testemunhar a nossa adesão inabalável a Jesus Cristo, antepondo-a a qualquer interesse humano. João, o discípulo predileto, é o que reclina a cabeça no peito do Senhor na última ceia, o que está aos pés da cruz com a mãe de Jesus. É a ele que Jesus, no alto da cruz, recomenda a mãe, e João a ela, momento em que Maria se torna mãe de toda a humanidade. João cuidou da Virgem até o último momento. Todos nós somos discípulos amados de Deus, que quer viver com cada um de nós uma amizade íntima e pessoal. João é movido pela intenção de tornar visível o invisível, e a Igreja Oriental o chama o teólogo, isto é, aquele que é capaz de falar em termos acessíveis das coisas divinas. A devoção ao apóstolo João acabou por se consolidar a partir da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde ele morreu durante o reino de Trajano. Teria ido para lá, provavelmente depois do martírio de Paulo, em 68 d.C., quando se aproximava a queda de Jerusalém e aquelas igrejas da Ásia precisavam de condução e pastoreio. Durante a sua estada em Éfeso, sob o reinado de Domiciano, foi desterrado na ilha de Patmos, a ilha grega que constituiu uma prisão para os mais perigosos, e foi ali que escreveu o Apocalipse. Morto Domiciano em 96, João volta a Éfeso e enfrenta inimigos externos que perseguem a igreja, mas também cristãos que caíram em heresias e se obstinavam nelas. Esforça-se por curar esse grande dano e escreve as suas 3 cartas aos fiéis. Sua maior preocupação naqueles momentos era assegurar a firmeza dos seus filhos espirituais na fé. No século VI, o imperador Justiniano mandou erguer em Éfeso uma basílica, da qual ainda restam ruínas imponentes. Os apóstolos eram companheiros itinerantes de Jesus. Sua caminhada com ele não era só exterior, mas também interior, durante a qual aprenderam a fé em Cristo, apesar das dificuldades da natureza humana. Eles são, portanto, um guia para nós, ajudando-nos a conhecer Jesus, a amá-lo e a crer nele, como João, com seus 5 livros do Novo Testamento, as 3 cartas citadas, o Apocalipse e o 4º Evangelho. O tema característico que emerge dos seus escritos é o amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele, diz na sua primeira carta, no capítulo 4. Sendo o amor um componente essencial do cristianismo, não é só João que fala dele. Contudo, ele traçou as características do amor com insistência e incisivamente, não abordando o tema em termos abstratos, filosóficos, nem mesmo teológicos. Ele nos faz ver quais são as 3 fases do amor cristão. A primeira diz respeito à fonte, que ele identifica com Deus, afirmando que Deus é amor. Não afirma apenas que Deus ama, não se limita a descrever a ação divina, mas vai até as raízes, como nos dando uma definição de Deus. Por isso, João quer dizer que tudo o que Deus faz, ele faz por amor e com amor, porque é amor. A segunda fase está na demonstração concreta do amor. Deus demonstrou concretamente o seu amor, que ele é, entrando na história humana, em Jesus Cristo encarnado, morto por nós e ressuscitado. Diz João que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Por esse amor oblativo e total, a humanidade foi resgatada do pecado. Por isso ele diz: meus filhinhos,
Se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A terceira fase do amor é aquela em que esse excesso de amor de Deus nos exige uma resposta. De destinatários de um amor que vem antes de nós, que nos precede e ultrapassa, somos chamados a uma resposta ativa de amor. João fala de um mandamento do amor. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, disse Jesus. No Antigo Testamento, o critério do amor se baseava no próprio homem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, o critério é Jesus. E é assim que o amor é de fato cristão. Tanto por se dirigir a todos sem distinção, como por chegar até as últimas consequências, não havendo outra medida do amor, senão ser sem medida. Precisamos rezar ao Pai para poder viver esse amor, mesmo que de modo imperfeito sempre, mas vivê-lo tão intensamente a ponto de com ele contagiar todos os que encontramos em nosso caminho. São Jerônimo conta que os discípulos o levavam às reuniões dos cristãos porque, devido à sua idade avançada, já não podia ir sozinho. E constantemente ali lhes repetia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Perante essa insistência, perguntaram-lhe por que sempre repetia o mesmo. E João respondeu: é o mandamento do Senhor. E se cumpre esse, ele só basta. Quanto ao livro do Apocalipse, escrito em Patmos, no dia do Senhor, o domingo, João foi arrebatado em êxtase e teve grandiosas visões, ouvindo mensagens extraordinárias. Nas sérias dificuldades das igrejas da Ásia Menor, no fim do primeiro século, com perseguições e tensões, João descreve a figura do Cordeiro em pé, como que imolado, diante do trono do próprio Deus, dizendo a eles e a nós que Jesus, morto violentamente, mantém-se firme, porque venceu definitivamente a morte com a sua morte e ressurreição, e já é plenamente partícipe do poder real e salvífico do Pai. Tem a história do mundo em suas mãos. Razão para confiarmos nele e não ter medo dos poderes que nos são hostis ou das perseguições, pois o Cordeiro ferido e morto é vitorioso. Mesmo que parecesse fraco, ele é o vencedor. Assim, só ele é capaz de abrir o livro selado que João vê, que ninguém conseguia romper. Só Jesus tem condições de dar sentido à história, tantas vezes absurda. No centro das suas visões está também a mulher que dá à luz um filho varão e a do dragão precipitado dos céus. A mulher é Maria, mãe do Redentor, mas também representa toda a Igreja, povo de Deus de todos os tempos, em que, com grande sofrimento, gera Cristo de novo, nos corações e pelos sacramentos, e é sempre ameaçada pelo poder do dragão. Parece fraca, indefesa, mas é protegida pelo consolo de Deus. No fim, a mulher vence e o dragão é derrotado. No final da história, a igreja que sofre e é perseguida aparece no Apocalipse como a esposa irradiante, a figura da Nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto nem choro, uma imagem do mundo transformado, cuja luz é o próprio Deus e cuja lâmpada é o Cordeiro. Os cânticos de louvor que João descreve, além de simbolizar um lado luminoso da história, espelham a liturgia celeste a qual os homens se unem na celebração da missa. O sofrimento para o cristão é paradoxal. Nunca é visto como a última palavra, mas como uma transição para a felicidade. Já está no agora misteriosamente mesclado com a alegria que vem da esperança. Por isso, João encerra o Apocalipse com a invocação da vida definitiva. Vem, Senhor Jesus.
que foi uma das orações centrais do cristianismo que estava nascendo. Maranatá. É uma oração com uma dimensão histórica, da expectativa da vitória definitiva de Jesus, e também uma oração eucarística. Com ela dizemos: vem agora, Jesus, em nosso hoje. Na missa, pedimos que Jesus venha já, antecipando a sua vinda definitiva. Então, convido todos a rezar. Vem, Senhor Jesus. Vem e transforma o mundo. Vem já, hoje, e que a paz triunfe. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.